Maravilha, fizemos 3 questões. Quarta questão, pessoal. Questão 47, Universidade Estadual do Maringá, UEM 2024, vestibular de verão de 2024. Observe as reações de decaimento radioativo a seguir e assinale o que for correto. Aqui é mais legal, porque é um tema só, né? Às vezes eles misturam proposições de temas diferentes, eu não gosto. Aqui são várias proposições, tudo sobre radioatividade. O tema da questão, né? Radioatividade é o assunto, introdução, histórico, leis das radioatividades, equações nucleares, tá? Então ele deu essas 3 reações: urânio virando tório, emitindo partícula alfa, nêutron virando próton, liberando partícula beta. O que é esse V aqui? Esse V é um neutrino, tá? Césio liberando partícula beta, formando bário. 3 reações nucleares, não reações químicas. Então aqui tá os títulos das 3, tá? Decaimento radioativo do urânio ao tório, decomposição do nêutron formando um próton, um elétron e um neutrino, decaimento radioativo natural do césio ao bário, e a gente vai ver mais um, que é a radioterapia por radioembolização usando o rômio. Quem é rômio? É um elemento químico que a gente conhece pouco. A gente vai ver 4 equações nucleares aqui com mais detalhe, essas 3 e mais uma, tá? Então vamos lá. No decaimento natural, não foi feito em laboratório. No decaimento natural de um átomo radioativo, pode ser emitido raios gamas, partículas alfa e partícula beta. Sim, pessoal. Então você tem, por exemplo, na natureza, um elemento radioativo, urânio 238. O urânio 238 naturalmente vira o tório e emite partículas alfa. Esses elementos na natureza, quais são as radiações aí naturais? Partícula alfa, que é essa daqui, partícula beta, que é esse beta aqui, que é um elétron, e a radiação gama. Essas 3 são as radiações naturais aí que a gente tem, tá? Que em laboratório aí vai ter pósitron, vai ter outras radiações diversas, tá? Partícula emitir um nêutron, então você pode fazer, por exemplo, tem a bomba de nêutrons, você fazer um processo que emite nêutrons. Como que você faz isso? Em laboratório, em usinas, tal, mas não é um processo natural. Natural é partícula alfa, beta e radiação gama. Beleza? Essas são as naturais, como por exemplo no decaimento do tório, do urânio. Segundo, o elétron emitido por um núcleo instável forma-se a partir da desintegração de um nêutron e o elétron é representado como partícula beta na reação 2. Então é isso. Por que que o urânio... Por que, por exemplo, que o urânio ele se emite uma partícula alfa e vira o tório? Porque esse núcleo ele está instável. Ele tem uma quantidade de nêutrons e prótons que não estabiliza esse núcleo. Quais que são? Você não precisa saber isso, tá? Isso não é só um... Opa, bati a mão aqui na minha câmera secundária aqui da caneta. Existe um número, uma proporção, que é o número de prótons ser igual ao número de nêutrons, dá uma estabilidade para o núcleo. Quando o número de prótons e nêutrons começa a ficar muito diferente, esse núcleo começa a ficar instável e aí ele vira radioativo. O núcleo estável ele é radioativo por quê? Porque ele vai emitir partícula alfa, ele vai emitir vai emitir partícula beta, você pode usar para fazer processos nucleares. Então esse núcleo instável é um número de prótons e nêutrons diferentes. E aí o que acontece? Quando esse número de prótons e nêutrons está diferente, um nêutron que está nesse núcleo, ele pode virar um próton para igualar. Então, por exemplo, o carbono 14, ele tem 6 prótons e 8 nêutrons. Ele tem mais nêutrons, ele tem 8 nêutrons e tem só 6 prótons. O que ele pode fazer? Ele pode pegar um desses nêutrons e transformar em próton. Quando ele fizer isso, ele vai ficar com 7 nêutrons e 7 prótons, que é um número igual. E aí ele fica estável e ele vira o nitrogênio. Só não precisa saber esses números, tá? O que acontece? Quando um nêutron, por exemplo, do carbono 14, vira um próton. O nêutron vira um próton, então tá lá no núcleo. O neutro vira uma coisa positiva. Mas quando esse nêutron vira o próton positivo, sai um elétron do núcleo. Esse elétron que sai do núcleo, a gente não representa como Ezinho, que é um elétron. Esse Ezinho que a gente representa é o elétron da eletrosfera, que está ali fazendo ligação química. Esse elétron que sai do núcleo, que é ejetado do núcleo, quando decompõe um nêutron num próton, numa reação nuclear, a gente chama de partícula beta. É um elétron,
mas é um elétron que saiu do núcleo, não da eletrosfera. Então por isso que a gente usa até um símbolo diferente, beleza? E aí tem esse 00, que é um neutrino, que é uma outra partícula que você não precisa saber detalhes, mas é uma outra partícula que é emitida aqui, tá? Mas fica tranquilo com o neutrino. Então, um elétron emitido de um núcleo estável forma-se a partir da desintegração. Eu tô lendo o que tá aqui no 2, tá? Um elétron emitido no núcleo estável forma-se a partir da desintegração de um nêutron em um próton. E esse elétron é representado pelo símbolo, pela partícula beta, tá bom? Proposição 4. A emissão de uma partícula beta faz com que dois átomos presentes na reação 3 sejam isóbaros. Então, o césio virou o bário. Nesse processo do césio virar o bário, o que ele fez? Se emitiu partícula beta, um nêutron ali do césio virou um próton. Quando ele vira um próton, o número de baixo aumenta, porque esse número de baixo é o número de prótons. Então o césio tem 55 prótons. Um nêutron, que tá ali, que tá dando essa massa de 137, um nêutron virou um próton. Aí ele sai de 55 e vai para 56. Só que neste processo, de 55 virar para 56, a massa aumenta? Não. A massa do césio, 137, é igual à massa do bário, 137. Um nêutron tem massa 1. Esse nêutron, quando vira um próton, ele continua com massa 1. Então tem uma coisa com uma massa, que é o césio. O césio, perdão. O césio é Ce. Eu tenho césio com uma massa. Esse césio com uma massa virou um bário com a mesma massa, porque um nêutron do núcleo, que tem massa 1, virou um próton que tem massa 1. A massa ficou igual. Quando esses átomos têm a mesma massa, eles são isóbaros. Só que aí a gente viu que nesse processo de um nêutron virar um próton, emite uma partícula beta, emite uma radiação beta. Beleza? Você tá entendendo? Então, sim, é verdade. Então essa é a nossa introdução. Esse aqui também vai ser um dos primeiros exercícios de radioatividade. Porque a gente conhecer as partículas, próton, nêutron, elétron que sai do núcleo, que é a partícula beta, neutrino só conhecer, saber por que a partícula beta é emitida, né, que é esse nêutron virando um próton, saber que a partícula alfa, você tem essas leis, né, de somar massa, quando emite uma partícula beta, se emitir só partícula beta, ele produz isótopos e o número de prótons aumenta. E aí o que acontece? Por que tem esse -1 na partícula beta? Porque a soma embaixo tem que ser igual. Então 56, que é o número de prótons do bário, menos 1 da partícula beta dá 55. Então 55 é igual a -1 com 56. Mais pra frente, na sugestão que eu vou deixar pra você, você vai ter que montar equações aí de primeiro grau, né? Somar tudo que tá em cima antes e depois, somar tudo que tá embaixo antes e depois e achar. Nas equações nucleares, você tem que fazer essas somas, tá? Então, 137 é 0 mais 137. Nessas equações nucleares, essas leis da radioatividade, é só somar tudo em cima, ser igual antes e depois, só somar tudo embaixo, antes e depois, tem que ser igual. E aí tem exercícios de você descobrir a partícula desconhecida fazendo isso, tá? Beleza. Proposição 8. Uma partícula alfa corresponde a um núcleo de átomo de hélio. Sim, pessoal, a partícula alfa é 4 e 2. O hélio é 4 e 2. O que o hélio é? O hélio, ele tem um número maior de 4 e um número menor de 2. Esse número maior, quando a gente representa aqui nas equações nucleares, tal, esse número maior fica em cima, que é o número de massa. O hélio tem massa 4. O 2 é o número de prótons, ele tem 2 prótons. Aí eu coloquei um hélio aqui, uma representação pra gente ver. O 2 laranjinha é porque no núcleo do hélio tem 2 prótons. A massa dele é 4. Por quê? Porque no núcleo tem 4 partículas atômicas. Tem os 2 prótons e tem mais 2 nêutrons. 2 mais 2 dá 4. O hélio tem massa 4. O que é que tem massa 4 e número atômico 2? Partícula alfa. Só que aí se você tirar esse elétron e tirar esse elétron, este núcleo do hélio é a partícula alfa. Então a partícula alfa é um núcleo de hélio. Ele é estável, ele tem o mesmo número, você não precisa saber dessa regra, tá? Ele tem o mesmo número de prótons e o número de nêutrons. Então a partícula alfa, quando ela bater em alguma coisa e pegar 2 elétrons, ela vai virar um átomo de hélio super estável. Então o urânio estava com aquele núcleo instável, radioativo, número de prótons diferente do número de elétrons, aí ele emite uma partícula alfa e vira o tório, que tem um número de nêutrons mais próximo do número de prótons. Estabiliza, não é mais radioativo.
e emite a partícula alfa. E essa partícula alfa vai ficar aí vagando? Não, essa partícula alfa vai bater em alguma coisa e pegar 2 elétrons. Quando essa partícula alfa pegar 2 elétrons, ela vira o quê? Um gás hélio. Gás nobre, estável, bonitinho, núcleo estável, eletrosfera estável, tudo estável. Então, a partícula alfa é um núcleo sem os elétrons de hélio. Beleza? Nossa, cansa. Tô cansado. Beleza, partícula 16. Vamos continuar aí, não cansa não. Raios gama possuem baixa energia e sua emissão muda o número atômico do átomo emissor. Não, pessoal, isso aqui é falso, tá? Eu já vou mostrar aqui o hélio 3. Eles não têm baixa energia, eles não mudam. Aqui no decaimento natural do césio pro bário, tem 2 etapas. A primeira etapa, o césio vira bário emitindo uma partícula alfa, só que esse bário, ele tá com energia ainda. Ele vira o bário 137M, 50, eu não sei se o M fica em cima ou embaixo agora, mas ele fica um bário com energia. Aí ele emite ainda, depois, esse bário com energia, uma radiação gama. E ele continua sendo bário 137,56. Ele emite a radiação gama. Qual que é o símbolo da radiação gama? 0 em cima, 0 embaixo, gama. É uma partícula gama? Não. A radiação gama, ela é só uma radiação eletromagnética, só comprimento de onda ali só. Não tem massa, não tem partícula. A partícula alfa, 2 prótons, 2 nêutrons, núcleo de partícula alfa. O próton tem massa, o nêutron tem massa. A partícula beta, que é um elétron, tem uma massa muito pequenininha, por isso que a gente põe um 0 em cima, mas ele tem massa, ele é uma partícula. O neutrino é 0 em cima e 0 embaixo, mas tem uma massa nem precisa saber, tá? É menor coisa do universo aí. Não é a menor, mas muito pequeno e nem precisa saber. E a radiação gama não. A radiação gama é massa 0 mesmo. Ela não tem massa, ela é só radiação eletromagnética, tá? E aí, ela é usada, a gente já vai ver isso aqui do hélio 3, ela é usada, por exemplo, na radioterapia, que você pega uma célula cancerosa e põe essa radiação nessa célula cancerosa para matar a célula cancerosa e livrar o organismo daquela célula que está fazendo mutações indesejadas que você vê na biologia. Como que eles estão fazendo isso? Isso aqui eu peguei de uma questão da Unesp. Eles pegam lá no lugar que tem as células tumorais, né, as células que estão se reproduzindo loucamente, e fazem a radioembolização com rômio. Eles colocam pelo sangue, pela plasma, eles vão lá e colocam esse rômio lá onde está aquelas células cancerosas, aí esse rômio emite partícula beta, emite radiação gama e vira o hérbio. Virou o hérbio, tudo bem, tá lá o hérbio no corpo da pessoa, mas essa radiação beta, essa partícula beta e essa radiação gama vão matar as células tumorais e vão fazer o efeito radioterápico de livrar a pessoa do câncer. Então, possuem baixa energia? Não. Muda o número atômico? Não, não vai mudar o número atômico porque é 0 em cima e 0 embaixo. Se era 137, emitiu uma radiação, não é partícula. Radiação gama continua 137. É 156 e emitiu uma radiação gama, continua 56. Não muda nada, tá? Eu até deveria ter colocado bário virando bário e emitindo isso daqui, pra você ver que não muda nada, tá? E aqui, a gente falou de isóbaro. Então, o césio 137 é isóbaro do bário 137, eles têm a mesma massa. E lembrando lá da química geral, átomo e ligação química, tem os isótopos, né? Então, por exemplo, eu tenho o hélio 4 e tenho o hélio 2. O que faz este núcleo ser um núcleo de hélio e este núcleo ser um núcleo de hélio? O fato de ter 2 prótons. Então, o hélio tem Z, que é esse número que fica embaixo, Z é o número atômico 2. O hélio tem número atômico 2, o hélio tem número atômico 2. Só que esse hélio tem uma massa de 4, porque o núcleo tem 4 partículas, e esse hélio tem uma massa de 3, que tem 3 partículas. Esse hélio vai ter muito na natureza? Não, tem quase nada. E, por exemplo, a China está tentando levar satélites para a Lua, satélites, naves, rovers, ser humano, porque lá na Lua, por algum motivo que eu não sei, o pessoal da astronomia deve saber melhor, existem grandes quantidades, acho que por causa da radiação solar, não sei, grandes quantidades de hélio 3. E aí os chineses querem ir na China para pegar esse hélio 3 para usar como combustível de uma possível fusão nuclear que a gente vê mais para frente em radioatividade. Então isso daqui pode ser o combustível do futuro, beleza? Que é o hélio com massa 3.
para usar ele para fazer coisas doidas aí, como fusão nuclear, que a gente não consegue fazer direito ainda. Beleza? Que revisão de radioatividade, né? Eu classifiquei aqui, ó, a questão como média, ela fornece tabela periódica pra gente chegar nisso. Só somar tudo, né? 8 com 2, 10, com 4 mais 1, resposta 15. Duas sugestões aí pra você. Uma, para você descobrir partículas, né? Então, se você olhar aqui na thumbnail do vídeo, tem uma reação nuclear e aí tem uma partícula desconhecida. Soma tudo em cima, soma tudo embaixo, descobre essa partícula. É a segunda parte da radioatividade, que são equações nucleares. Segunda ou terceira, depende do jeito que você estuda. E aí essas partículas, radiação, partícula alfa, partícula beta, radiação gama, nêutron, como que eles se comportam penetrando tecidos? Caiu no Enem aqui, ó. Poder penetrante, você tem que saber qual penetra mais, qual penetra menos. Essas radiações são perigosas, por quê? Por causa dessa penetrabilidade, poder ionizante, eu comento também, que é duas coisas diferentes que a gente vai ver mais pra frente na radioatividade. Beleza? Veja sugestões se você tá vendo o corte, se você tá vendo a prova, continue aí comigo.